Boa noite, meus irmãos. Eu sei que ainda é dia, mas é dia no momento que eu estou gravando o vídeo, mas o vídeo vai ser postado, publicado à noite. E eu acredito que grande parte dos irmãos irão assistir na parte da noite. Então, boa noite, né? Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de Eclesiastes. Nós já estudamos Eclesiastes 1, nós já tivemos 2 encontros. O primeiro foi Eclesiastes 1, do capítulo 1 ao 11, que fala sobre a vaidade, a transitoriedade, a ilusão de todas as coisas. Já o do versículo 12 até o versículo 18 trata a respeito da vaidade, da transitoriedade, da ilusão, da sabedoria, né? E agora nós vamos estudar do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Então eu convido os nossos irmãos para que abram as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto, essa parte, ela trata a respeito da vaidade, dos prazeres da vida e das conquistas. Como nós já explanamos, nós estudamos as outras vaidades, num contexto geral, da sabedoria, e agora nós vamos entender um pouco mais a respeito da vaidade, dos prazeres da vida e das conquistas. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias lá em Eclesiastes, vamos orar ao nosso Deus para que tudo ocorra conforme a tua santa e soberana vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guiado, meu Deus. Senhor, agora neste momento, nós queremos te pedir, ó Pai, por este estudo. Senhor, que tudo ocorra conforme a tua santa vontade, ó Pai. Senhor, que o Senhor nos use, ó Pai, para que aquilo, ó Pai, que for do Senhor para nós seja explanado. Assim, ó Pai, nós oramos, já agradecidos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma vez eu gostaria de deixar claro mais uma vez que eu não sou um teólogo, Existem estudos sobre Eclesiastes mais aprofundados e tem pessoas muito competentes e capacitadas para isso. Mas nós aqui estamos apenas para refletirmos na palavra de Deus através do livro de Eclesiastes para nós. Amém? Então, a vaidade dos prazeres da vida e das conquistas. Nos títulos de algumas Bíblias tem a vaidade das riquezas, mas eu entendi ser assim mais adequado o título, a vaidade dos prazeres da vida e das riquezas. Vamos ler o versículo 1 e 2. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Meus irmãos, desculpem um pouquinho de alergia. Ele começa dizendo que as alegrias, as felicidades, elas são transitórias, elas são passageiras. Por que ele começa dizendo isso? Como nós já entendemos, o significado de vaidade no livro de Eclesiastes, ele está completamente ligado ao sentido de transitoriedade, de passageiro. No literal da palavra traduzida seria vapor, Vapor é algo que a gente, até um pastor batista fez uma alusão, fez uma ilustração a respeito. Ele pegou aquelas bombinhas que as pessoas usam para passar roupa, de borrifar, e ele borrifou e mostrou como seria, algo que a gente vê e some com o vento. Então era como se fosse um borrifar de uma bombinha daquela. E aqui ele está dizendo neste sentido, procure ser feliz, prove alegria, mas também
Isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Meus irmãos, concluí que isso era vaidade, que isso era transitório, era passageiro, né? Era algo que se vai com o vento. Meus irmãos, certa vez, eu ainda era adolescente, eu estava ouvindo a televisão, não me lembro muito bem qual o programa, também não me lembro quem falou, e era uma dessas rodas de discussões, e uma das pessoas disse o seguinte: não existe felicidade, existem felicidades. Não existe uma felicidade constante, existem momentos alegres nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, eu ainda era adolescente, isso me fez refletir de que essas alegrias, essas felicidades, elas são transitórias, exatamente, elas são passageiras. São algo que hoje a gente sente, mas amanhã a gente talvez, né, precise disso de novo para a gente se manter feliz. Seria como algo, meus irmãos, que nós teríamos que sempre ficar correndo atrás. É como correr atrás do vento, como o próprio autor do livro de Eclesiastes relata algumas vezes em alguns pontos. O que é correr atrás do vento? É algo que a gente talvez corra e nunca alcance, mas, assim, mudando um pouquinho, talvez também seja algo que a gente corra, que a gente alcance, mas que a gente, logo ele se vai, né? Então eu entendo mais nesse ponto, algo que a gente corra, que a gente possa até alcançar o vento, né? Uma hora que ele dê uma paradinha, mas aí de repente ele logo vai, não é algo que a gente tem nas mãos, não é algo que é concreto, não é algo que é permanente nas nossas vidas. Então, ele vem dizendo que essas alegrias, que essas felicidades, elas são vaidade, elas são transitórias, elas passam. Então, meus irmãos, nesse mesmo sentido também, a gente volta lá em Eclesiastes 1, do versículo 7 e 8, que vai falar que todos os rios correm para o mar e ele nunca se enche. Meus irmãos, o que nos dá a entender também é que nós nunca estaremos satisfeitos, nós nunca estaremos, vamos dizer assim, pleno disso, nós nunca estaremos cheios disso. Nós vamos receber, vamos participar de várias alegrias, mas a gente nunca vai estar pleno, nunca vai estar satisfeito disso. Como exemplo, muitas e muitas pessoas que passam por depressão, ou até mesmo que, infelizmente, tiram a sua própria vida, há relatos de que pouco antes ela estava se divertindo, estava rindo com todo mundo, né? Estava ali alegre, estava compartilhando de algum momento, e muitas pessoas até não entendem, né? Mas por quê, meus irmãos? É justamente isso. Essas alegrias, elas não são permanentes. Essas alegrias talvez não sejam a verdadeira alegria, que talvez é o que nós vamos, que talvez não é o que nós vamos explanar no final do estudo, né? No final desse estudo aqui. Mas que essas alegrias, elas são transitórias, elas não querem dizer que a pessoa está feliz. Amém? Então, aqui nós terminamos o versículo 1 e 2. Já no versículo 3 vai dizer o seguinte: resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Meus irmãos, eu gostaria de destacar 2 pontos nessa parte. O primeiro ponto é de que o autor aqui, ele diz que se entregou ao vinho, né? Mas sem se deixar levar, ou sem deixar de ser guiado pela sabedoria, né? E sem deixar que a loucura se apoderasse dele. Então, talvez isso aqui esteja dizendo que ele não se
tornou um louco, ele não bebeu desordenadamente, né? Vinho aqui, meus irmãos, é vinho. Não, como se diz, não é suco de uva, é vinho. Mas aqui o autor ele deixa claro que ele tomou o vinho, que ele tomava o vinho, né? Mas sem se deixar guiar pela loucura, ou seja, a loucura não tomava conta dele e a sabedoria nunca o deixou. Ele não deixou de ser guiado pela sabedoria. Outro ponto importante que eu tá bem assim, né, vamos dizer, parecendo estar isolado, mas eu achei muito importante é que ele fala durante os poucos dias de suas vidas. Meus irmãos, os nossos dias, eles são curtos. Isso tem que nos levar a uma introspecção, a uma reflexão de nós mesmos, de no que nós temos gastado o nosso tempo, em que nós temos gastado os nossos momentos, né? O nosso tempo mesmo. Então, meus irmãos, durante os poucos dias de suas vidas, os nossos dias são muito curtos, né? A vida também, vamos dizer, ela passa muito rápido. Hoje eu com 30 anos, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que eu ainda era adolescente, ainda estava na escola. E a gente vai entendendo que os nossos dias eles passam muito rápido para a gente gastar com as coisas passageiras e transitórias, para que a gente viva em função dessas coisas, porque os nossos dias logo eles cessarão, eles acabarão. E esse dia só Deus sabe quando será, né? Mas então que fique essa reflexão para nós. A partir do versículo 4, nós vamos ler até o 8, diz o seguinte: empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque, que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, do que tiveram todos os que viveram. Também tive mais, né? Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Meus irmãos, aqui a gente começa, como eu disse no título do texto, eu acho que talvez muito mais do que riqueza, ele esteja falando das suas conquistas, né? Ou também das riquezas. Pode ser os dois concomitantemente, sem problema. Mas aqui eu entendo que ele está falando das suas conquistas. Então aqui ele começa a falar da vaidade, das conquistas que ele teve, que foram muitas, né? Também dos bens que ele conseguiu adquirir, que foram muitos. E também, meus irmãos, vai falar um pouco também dos prazeres da vida. Ele vai falar, a gente sabe que Salomão, quem eu creio ser o autor desse texto, quem eu acredito que seja, ele teve muitas mulheres. E ele vai terminar aqui o 8 assim: provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Então, meus irmãos, aqui ele vai falar que ele obteve escravos, que ele teve os seus pomares, os seus jardins, né, os seus tanques, né, para os seus campos, que ele teve ovelhas, que ele teve tudo, que ele conquistou muita coisa. Então, eu acredito que aqui ele está falando de seus bens e das suas conquistas. Que ele conquistou com o seu trabalho, né, com o seu árduo trabalho. E ele vai falar no sentido de que isso é transitório,
que isso é ilusório, que isso é como correr atrás do vento, que isso é vaidade, tudo isso que ele teve. Então, mais uma vez, né, a gente falou que aqui o título desse estudo, ou seja, resumindo, a gente trataria a respeito da vaidade dos prazeres da vida. A gente já falou da alegria, da felicidade, a gente já falou, agora a gente começou a falar das conquistas e dos prazeres que essas conquistas podem trazer, né? Então, continuando, aqui no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo algo com propriedade, não é algo que ele achava que era, mas algo que de fato era. Ele se tornou uma pessoa muito importante, né? E superior a todos os que viveram antes dele em Jerusalém. Talvez aqui ele esteja falando de poder, está falando das conquistas, e ele esteja falando também de status social, né? Ele vai dizer que ele foi essa pessoa, uma pessoa vista, uma pessoa importante, uma pessoa que obteve muitos bens, uma pessoa que se tornou, né? Vamos ler de novo, né? Que ele se tornou importante e que superou todos os que viveram antes dele em Jerusalém. E lá no 10, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que os meus olhos desejavam, eu não lhes neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Essa palavra fadigas aqui no 10, tem versões que não tem ela, mas nós vamos chegar a essa parte. Mas aqui nós já vimos que ele se tornou uma pessoa importante, que ele se tornou uma pessoa que tinha status superior a todos os que viveram antes dele em Jerusalém. E aqui ele vai dizer o seguinte: vamos voltar agora para os prazeres da... Tudo isso, querendo ou não, são prazeres da vida, né? Tudo isso, do 1 até aqui, são prazeres da vida. Do capítulo 2, do versículo 1 até aqui, são prazeres da vida. Mas aqui fica mais claro que tudo aquilo que os olhos dele, no 10, tudo aquilo que os olhos dele desejou, ele não negou. Ele não privou o coração dele de nenhuma alegria. Ou seja, ele vamos dizer assim, talvez até tenha buscado, né, os prazeres e todos os prazeres que a vida poderia o oferecer, né? Então ele não privou o coração dele de nenhum desses prazeres, de nenhum mesmo. Ele, pelo contrário, ele entregou, né, tudo que os olhos e o coração dele desejou, ele conseguiu, ele obteve e buscou. E, meus irmãos, ele vai dizer o seguinte, que diante disso, a única recompensa que ele teve as únicas recompensas eram essas alegrias transitórias e ilusórias, né? A única recompensa do trabalho árduo que ele teve aqui nessa versão, está falando da fadiga dele, né? A única recompensa que ele teve foram esses momentos felizes, esses momentos de alegrias, que a gente já entendeu, começando lá no 1, que são passageiros, que são transitórios, que são algo que a gente sempre vai precisar de mais, são algo que não nos preenche, né? É algo que não nos completa. Então, nesse sentido, o que ele está dizendo é que a única recompensa foram essas alegrias e esses prazeres transitórios. Já no 11, ele vai dizer o seguinte: considerei todas as obras que minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito
havia debaixo do sol. Então, meus irmãos, ele vai olhar, né? Ele fez tudo isso que a gente já falou, dos seus prazeres, das suas conquistas, e ele vai olhar para trás e vai dizer que foi algo que ele obteve fadiga e que tudo isso era vaidade, era correr atrás do vento, que tudo isso era transitório, era passageiro, era ilusório e era como algo que a gente nunca obtivesse, era algo como correr atrás do vento, uma ilusão, algo que a gente nunca conquistasse, algo que nunca fosse permanente para nós, né? Então, meus irmãos, e que também nenhum proveito isso havia, nenhum proveito verdadeiro isso havia. Meus irmãos, terminando aqui, a gente pode fazer algumas reflexões e tirar algumas conclusões. Quando eu ainda era adolescente também, eu tive uma experiência de que eu ia para as baladas, eu saía, eu fazia tudo aquilo que na minha cabeça era diversão, era felicidade, era alegria. Então eu me entreguei aos deleites da vida, a tudo que o meu coração e o que os meus olhos queriam. E eu chegava em casa, tarde da noite, dormia, acordava no outro dia, e eu percebia que tudo aquilo não serviu de nada. Que tudo aquilo não tinha nenhum sentido. Que a minha vida, ela permanecia a mesma. Que eu precisaria novamente daquilo para me satisfazer. De que aquilo não mudou em nada. Né? Que a minha vida, ela não teve nenhum benefício com aquilo. E eu comecei a entender que aquilo tudo era sem valor, que aquilo tudo era algo transitório mesmo, era algo ilusório, era uma ilusão para mim, que aquilo lá eu não ganhava nada com aquilo, né? E me recordando agora de algumas pregações do nosso pastor, ele diz o seguinte, que o nosso coração, ele tem um espaço que ele é só de Cristo. Que ele não é de ninguém mais, ele não é de nada mais, nenhum para ele é só de Cristo. E esse espaço, enquanto ele não for preenchido, aquele vazio, ele vai estar lá, massacrando a nossa alma. E era o que eu sentia, né? Parece que sempre, né, tinha aquele vazio. Eu ia lá, me divertia, me entregava aos prazeres da vida, do que eu queria, do que eu pensava ser alegria, do que eu pensava ser felicidade. E passava o dia, parece que aquele vazio, ele ainda estava lá. Então, meus irmãos, qual que é a conclusão que nós podemos chegar com isso? Não tentemos, ou não tentem, ou eu não tente, preencher esse vazio que é de Cristo com os prazeres da vida, com a vaidade, com as conquistas, né? Essas coisas, elas são transitórias, essas coisas são passageiras, mas esse vazio que ele está lá na nossa alma, que ele é de Cristo, se nós o preenchermos com Cristo, nós sabemos que nós teremos vamos dizer assim, algo permanente, algo eterno, né? Meus irmãos, aqui não está falando que nós seremos, eu não estou falando que nós seremos felizes de sermos pessoas radiantes, não é isso. A questão é que nós teremos paz na nossa alma, nós teremos leveza no nosso coração, o nosso coração estará completo. Então o que acontece? Independente do que a gente passar, independente do momento que a gente estiver, independente das dificuldades que a vida nos trouxer, né? Nós estaremos em paz com o nosso Deus, porque Ele está ali no nosso coração. Então, meus irmãos, se nós temos esse vazio, não tentemos preenchê-lo com os prazeres da vida, porque aqui, como o estudo nos disse, eles são transitórios, eles são passageiros, eles são algo que nunca nos completarão. Somente Cristo completa a nossa alma, né? Então essa é a reflexão
que nós temos sobre o livro de Eclesiastes, que isso de fato seja aplicado em nossos corações, né? De que nós entendamos de fato que essas coisas que a vida nos proporciona, esses prazeres, eles não são, vamos dizer assim, eles são como vapor, né? Eles são transitórios, eles passam, e que nós preenchamos os nossos corações com o que de fato importa, que é Cristo. Amém? Então, que os irmãos fiquem com Deus, e até o nosso próximo estudo, que será Eclesiastes 2, do versículo 18 ao 26. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.